Oi, gente. Antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você. Não se harmoniza com a nossa realidade vivermos como essas pessoas. Essas pessoas são herdeiras do inferno, nós não. Então nós não podemos deixar, isso não pode acontecer dentro de uma igreja, de haver ali pessoas que professam a fé cristã e que vivem vidas imorais em vários aspectos. A imoralidade sexual se manifesta de várias formas, através da fornicação, que é a relação sexual entre pessoas não casadas. O adultério, relação sexual entre pessoas casadas ou em que uma das partes é casada. O homossexualismo, relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. E outras formas de imoralidade. O texto diz, olha, não pode haver entre nós impuros, pornos. Vejam o que diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 a 8. Vejam como o apóstolo Paulo fala aos crentes de Tessalônica. Tessalônica era uma cidade assustadora. Muitos divórcios em Tessalônica. E muita imoralidade em Tessalônica. O índice de divórcios era imenso. E a imoralidade era tão grande que os arqueólogos encontraram, em suas escavações e em sua análise das ruínas daquela cidade, encontraram desenhos e figuras imorais decorando as casas. Você pode imaginar isso? As casas sendo decoradas com figuras obscenas. Isso no primeiro século. Você já foi numa casa assim? Com figuras obscenas nas paredes? Eu ainda não vi isso. Não sei se eu tenho que sair mais de casa. Não sei. Eu ainda não vi. Eu já fui à casa de vários incrédulos. Eu nunca vi ali quadros pornográficos nas paredes. Eu sei que deve haver, aí espalhados por aí. Mas eu nunca visitei uma casa assim. A não sei, quando eu chego, tiram correndo, não sei. Talvez, né? Pode ser. Mas o fato é que em Tessalônica era assim. Além de outros problemas sérios que havia na cidade, no campo de banditismo, roubos, furtos e coisas assim. Mas notem, o apóstolo Paulo escreve aos crentes dessa cidade, que viviam num contexto semelhante ao nosso, de violência, de furtos, de imoralidade. Ele escreve aos crentes, no capítulo 4, versículo 3, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, diz assim, pois esta é a vontade de Deus. Vejam, queridos, essa introdução já deve mover nosso coração. Essa é a vontade de Deus. Nós somos servos de um Senhor que tem uma vontade. E se o nosso Senhor tem uma vontade, nós temos que nos curvar debaixo dela e acolhê-la. Vejam, o texto diz assim, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Como? Em que campo? Que campo ele tem em mente? Ele prossegue explicando. Que vos abstenhais da prostituição. Fujam da imoralidade sexual. Fujam da vida que é própria do homem, que é chamado de pornos, homem imoral no campo sexual. E ele diz, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Os irmãos verão nas traduções diversas que a palavra corpo, pode ser que alguém tenha uma tradução assim, é tradução da palavra vaso. E por ser uma figura de linguagem, o texto diz assim, que cada um de vós saiba possuir o próprio vaso. Por ser uma figura de linguagem, muitos tradutores entendem que vaso é a esposa. Porque Pedro, na sua primeira carta, diz que a esposa é como um vaso. Usa essa linguagem. Então, muitos entendem que aqui a palavra vaso se refere à esposa. Mas me parece, quando nós olhamos para o versículo 5, me parece que, na realidade, ele está pensando no indivíduo mesmo. Não está falando só pessoas casadas, mas está preocupado com o crente, em particular, o crente individual, no uso do seu corpo físico. Ele diz que cada um de vós saiba possuir o próprio vaso, ou corpo, em santificação e honra. O seu corpo deve ser santificado e deve ser usado de modo respeitoso, de modo honroso, de modo digno. É assim que você deve usar o seu corpo.
todos que estão aqui. Vejam, versículo 5. Não com desejo de lascívia. Os crentes não devem viver abrasados o tempo todo, ou se abrasando o tempo todo, ou buscando formas de abrasamento, na internet ou em qualquer outro lugar. Eles não podem viver assim. Os casais de namorados, eles não podem viver se abrasando o tempo todo. Eles não podem ter um relacionamento que conduza a esse abrasamento lascivo. Eles não podem fazer isso. A palavra de Deus diz que essa não é a vontade de Deus. Eles não podem andar assim. Os noivos que estão aqui, eles não podem agir assim. Eles têm que fugir desse modo de vida que envolve esse abrasamento lascivo. Nós não podemos, de acordo com o que o texto fala, viver dessa forma. O texto diz, não com desejo de lascívia, não administre seu corpo de tal modo que esses desejos lascivos vivam ali, trepidando em você. Não façam isso como os gentios. Quem são os gentios? Os pagãos. E o texto até explica por que eles vivem assim. Eles vivem assim porque eles não conhecem a Deus. A imoralidade é um traço de quem não conhece a Deus. Nós conhecemos. Nós o conhecemos. Nós somos salvos por Ele. Ele é o nosso Pai, nós andamos com Ele, nós o conhecemos. Os gentios não. Os gentios até negam sua existência e dão de ombros quando falamos sobre as coisas de Deus para eles. Nós não, nós somos crentes, nós não somos pagãos. Os gentios vivem assim, abrasados o tempo todo. E se abrasando e alimentando esse abrasamento sem parar continuamente. É o desejo lascivo, o tempo todo sendo alimentado neles. Eles dormem pensando em imoralidades, eles acordam pensando em imoralidades. Eles passam o dia alimentando imoralidades o tempo todo e praticando imoralidades o tempo todo. É o estilo de vida deles. Eles são pornos. É isso que eles são. Oi pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós. E também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus. E queremos que você seja um cooperador aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.